Olá, seja bem-vindo ao canal Brasil Sem Mordomia, e nesta matéria de hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que está em voga agora no cenário nacional, que são as emendas parlamentares. Nós vamos percorrer de 2014 até agora 2024 para compreender como as emendas parlamentares partiram de uma situação que elas autorizavam que o governo federal fizesse um tipo de gasto, fizesse um tipo de aporte de recursos, para as emendas hoje impositivas, onde o governo, onde o Estado brasileiro é obrigado a pagar essas emendas parlamentares. As emendas parlamentares são individuais, de bancada e de comissão. As emendas individuais são propostas por um parlamentar específico. Ele determina para onde que o recurso vai e a soma desse recurso. As emendas de bancada constituem recursos que é o somatório para todos aqueles deputados federais de um determinado estado. Eles têm um conjunto de recursos que enviam para projetos, para obras estruturantes dentro de cada estado. Existem ainda as emendas de comissão, que nada mais é do que emendas que fazem parte daquelas autoridades, daqueles deputados e senadores que compõem as câmaras temáticas, tanto da Câmara quanto do Senado. É bom deixar claro que o Poder Executivo não é obrigado a dar pagamento, a pagar todas as emendas parlamentares, mas as emendas parlamentares individuais, o governo ele é obrigado a pagar até o limite de 2% da receita corrente líquida. E as emendas de bancada até 1% da receita corrente líquida. As emendas parlamentares nem sempre tiveram o peso que tem hoje. Até 2014, elas eram apenas autorizativas. Ou seja, o Poder Executivo podia decidir se executava elas ou não. Mas a partir da Emenda Constitucional 86 de 2015, isso tudo mudou. Pois a partir dessa emenda constitucional que tornou impositivo o Poder Executivo pagar as emendas, houve um poder maior do congressista, um poder maior do deputado federal, do senador, porque agora ele tinha de fato recursos para serem enviados a estados e municípios. Hoje, 2024, as emendas já são impositivas, ou seja, o governo tem que pagar essas emendas dos deputados federais e dos senadores. E olha, não é pouco recurso. Nós estamos falando de valores que beiram a 50 bilhões de reais em poder dos deputados federais e dos senadores. E qual é o problema desse dinheiro todo na mão dessas pessoas? O problema é a transparência. Precisamos saber de fato para onde que esse recurso está indo e o que está sendo feito com ele. Esse é o grande problema das emendas, principalmente as emendas PIX. Essa questão da transparência é de primordial importância para a sociedade brasileira, porque o recurso pertence a toda a nação. E se o governo está enviando recursos para determinado estado, para determinado município, é por demais importante que de fato esse recurso esteja sendo usado para o benefício daquela sociedade. Vou dar 3 exemplos de 3 cidades que receberam volumes para mais de 100 milhões de reais no período de 2021 até 2023, e queríamos saber o que de fato aconteceu com esses recursos, quais foram os benefícios que essas cidades lá no estado de Roraima tiveram. No período de 2020 a 2023, a cidade de Mucajaí, em Roraima, recebeu 113 milhões de reais, uma cidade com apenas 18 mil habitantes. A cidade de São Luís, também no Maranhão, e com apenas 7.315 habitantes, recebeu 108 milhões de reais no período de 2020 até 2023. Iracema, com 10.023 habitantes, recebeu 103 milhões de reais em emendas parlamentares no período de 2020 a 2023. Mas fica a pergunta, como esses recursos foram utilizados nessas 3 cidades? É isso que se precisa saber, rastrear o recurso, ter transparência no recurso, para que de fato a sociedade brasileira saiba
beleza, o recurso foi utilizado para o benefício da sociedade, para o benefício da população. Não, o recurso não foi usado. Então, se esses recursos não foram usados da maneira correta e essas pessoas que não usaram o recurso devidamente sejam responsabilizadas na forma da lei. Quando nós comparamos o nosso país com países que compõem a OCDE, como a Alemanha e Canadá, nós vemos que existe uma verdadeira disparidade nesses recursos, porque lá é muito menos recurso que o deputado tem em condições. Aqui no Brasil, beira 23% do orçamento discricionário que o governo federal tem, que o Poder Executivo tem. Isso é muito dinheiro, como falamos, e em 2024 beira a importância de praticamente 50 bilhões de reais à disposição de deputados e senadores. Em relação às emendas parlamentares, é muito importante deixar claro que nós não estamos dizendo ou afirmando que os deputados federais e os senadores não têm o devido compromisso com o recurso público, mas nós desejamos que, de uma maneira equânime, de uma maneira perfeita para cada um, que nós, sociedade, possamos ter acesso às informações de rastreabilidade e transparência na utilização desses recursos. Nós não queremos ofender a pessoa de um deputado federal, de um senador, porque temos a compreensão de que a maioria dessas autoridades tem feito um trabalho honesto, tem feito um trabalho de acordo com o interesse das pessoas que votaram neles. Mas é claro, a sociedade precisa ter acesso ao que está sendo feito com recursos públicos. Como dizendo, o recurso não pertence ao deputado federal, não pertence ao senador, ele pertence a toda a sociedade brasileira. E é por isso que o Brasil Sem Mordomia afirma que os deputados e senadores têm uma mordomia em sua mão, porque são recursos enormes, recursos gigantescos, sem paralelo em outra nação, principalmente de uma nação que compõe a OCDE, e precisamos sim saber o que está sendo feito com esse dinheiro. Diz aí, diz para mim. Até a próxima. Um forte abraço.